Olá, turminha! Depois de uma semana de férias, né, com as aulas remotas, nós vamos voltar hoje falando sobre fábula. Vocês sabem o que é uma fábula? Uma fábula é quando a historinha tem personagens animais. E esses personagens que são animais, eles têm atitudes e características humanas. Eles falam, eles pensam, eles imaginam. Uma fábula, no final, ela sempre tem uma moral da história. Mas o que é uma moral da história, professora? Uma moral da história é quando a historinha contada deixa um aprendizado para a nossa vida. Fábula: O Leão e o Camundongo. Satisfeito, depois de uma caçada, o leão encontrou um belo lugar à sombra para descansar. Querendo escapar das garras afiadas de um falcão, um camundongo tentava achar um esconderijo. Ele corria tão rápido pelo bosque que nem percebeu quando esbarrou no terrível leão, que dormia tranquilamente. Desta vez você escapou, mas da próxima vez não terá tanta sorte, disse o falcão ao ver o camundongo próximo do leão. Ao avistar o leão, o camundongo tentou fugir bem depressa, mas, para sua infelicidade, antes disso, o rei da selva o prendeu pelo rabo. O leão estava pronto para devorar o camundongo, quando ele suplicou desesperado: "Por favor, senhor rei, poupe a minha vida. Por essa bondade, um dia poderei lhe retribuir." O leão riu, com desprezo, e pensou: "Como um pobre camundongo poderia me retribuir algo?" Porém, como estava sem fome, comoveu-se e deixou o camundongo ir embora. Dias depois, quando o leão passeava tranquilamente debaixo de uma árvore, foi surpreendido por uma rede que o prendeu. A rede era muito forte e ele não conseguiu livrar-se dela. Por mais que tenha tentado, não restando nada a fazer, o leão urrou o mais alto que pôde, a fim de chamar outros leões para salvá-lo. O camundongo, que estava por perto, ouviu o rugido do leão e o reconheceu imediatamente. Percebendo que havia algo errado, correu para retribuir a bondade do leão de deixá-lo vivo. Ao ver que o leão estava preso na armadilha de caça, o camundongo roeu as cordas e conseguiu soltá-lo. Depois disse ao leão: "O senhor jamais pensou que um pequeno camundongo pudesse salvar a sua vida. Agora sabe que isso é perfeitamente possível." Percebendo seu erro, o leão agradeceu ao camundongo e os dois se tornaram amigos, pois compreenderam que, apesar das diferenças, poderiam viver como aliados dali por diante. Moral da história: jamais despreze ou subestime qualquer pessoa ou situação, e sempre trate o próximo com bondade e justiça. Aí residem as grandes oportunidades. Bom, pessoal, agora que nós assistimos a fábula e nós já entendemos o que é uma fábula,
nós vamos responder algumas questões oralmente. E conforme vocês forem respondendo as questões, uma por vez, vocês já vão escrever essas respostas no caderno. E essas respostas vão virar um texto, vocês vão reescrever o texto. Então, vocês não precisam escrever essas perguntas no caderno. Por exemplo, a primeira pergunta é: qual é o nome da história? Vocês vão pensar e vão escrever. Escrito o nome da história, vocês vão pular uma linha e responder a segunda questão. O que o leão estava fazendo e o que aconteceu nesse momento? Vocês vão responder isso. Lembrando ao adulto que está ajudando a vocês a escrever e a compor as palavras, que tem que deixar o parágrafo, que tem que ter ponto, vírgula em cada frase que vocês criarem, cada resposta. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu vou deixar as perguntas no final do vídeo e também no grupo. Para ilustrar a história, vocês vão ter que seguir as dicas. Desenhe um leão grande, pisando no rabo do camundongo. Desenhe eles embaixo de uma árvore. Em cima da árvore tem um falcão sobrevoando. Vou deixar as dicas no grupo.